encerrar, né, o nosso estudo da carta aos Efésios. Então a gente vai recapitular algumas coisinhas. Efésios capítulo 6. Isso. Efésios capítulo 6, a partir do verso 21. O apóstolo Paulo, ele finaliza a carta aos Efésios, né, falando um pouco a respeito dos seus negócios. Vamos lá. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel ministro do Senhor, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam a nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Irmãos, eu separei aqui essa partezinha, né, para a gente poder encerrar o nosso estudo aos Efésios, mas eu queria destacar alguns pontos que são importantes a respeito dessa carta. É interessante perceber que, na verdade, esse Tíquico, provavelmente ele foi o portador da carta que foi até a igreja em Éfeso. Entregou a carta, né, para ser lida na igreja, e ele também levou notícias pessoalmente a respeito do estado de Paulo e outros que estavam com ele. Lembrando que o apóstolo Paulo provavelmente estava preso, tá? Quando ele escreve a carta aos Efésios, tá bom? Então ele envia alguém para levar notícias. E isso é uma coisa importante para nós como cristãos, porque, irmãos, é importante que de vez em quando a gente receba visita e visite outras igrejas, para que a gente saiba como está a obra do Senhor em outros locais também, tá? Então isso sempre é importante. Mas eu queria destacar algumas coisas. A primeira coisa que eu queria destacar está lá no capítulo 1, verso 3. Então vamos lá, Efésios capítulo 1, versículo 3. O apóstolo Paulo, ele trata a respeito das bênçãos espirituais em Cristo. Vou pedir para a irmã Linda ler para mim o verso 3, por favor. Graça a vós e paz da parte de Deus. Não, é o 3, é o 3. 1:3, né? 1:3, é que você está lendo, acho que o 2. Então, graça a vós e paz da parte de Deus, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o 3? Esse aí parece ser o 2. Eu estou lendo errado, gente. Desculpa, pode ler de novo, não tem problema. Eu estou lendo errado. Ah, tá. Vai lá. Ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, nos lugares celestiais em Cristo. Isso, então, ó, é importante que a gente saiba, irmãos, que o apóstolo Paulo, ele mostra para nós que as nossas bênçãos, irmãos, são celestiais, são celestes, está no céu. Nós somos abençoados com as bênçãos celestiais, direto do trono de Deus, tá? Nos lugares celestiais, bênçãos espirituais. Muitas vezes, irmãos, a gente está esperando bênção desta vida, mas as nossas bênçãos são espirituais, irmãos. Então o apóstolo Paulo, ele vai tratar a respeito disso e falar da eleição, né, que nós
fomos eleitos antes da fundação do mundo. Depois, se nós pegarmos aí o capítulo 1, o verso 20 a 23, vou pedir para a Marisa ler para mim, 20 a 23. Capítulo 1, verso 20 a 23. Se manifestou em Cristo, ressuscitando-o dentre os mortos, e pondo-o à sua direita no céu, acima de todo o principado, e poder, e potestade, e domínio, e de todo o nome que se nomina, não só neste século, mas também no vindouro. Sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em... Muito bem, o apóstolo Paulo, ele vai falar que nossos olhos foram iluminados para que a gente pudesse ver o poder, a supremacia, a primazia de Cristo em todas as coisas, irmãos. Os nossos olhos sempre têm que estar voltados para Cristo. Ele é o cabeça da igreja, ele é acima de todos, né? O verso 21 diz assim, né? Acima de todo principado e poder, potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só agora, neste século, mas também no vindouro. Então, Jesus, irmãos, o nosso Deus, ele está sobre tudo. E ele é esse Senhor, e nós podemos entender isso através do conhecimento de Deus. Então, é importante que nós possamos sempre entender que Jesus está acima de todos, ele está em primeiro lugar em todas as coisas, tá? E o apóstolo Paulo, ele vai falar a respeito dessas coisas, né, na carta aos Efésios. Depois, ele vai falar sobre a nossa salvação por meio da graça, pela graça por meio da fé. Lê para mim, irmã Nilda, capítulo 2, verso 8 e 9. Ninguém? Isso, então olha só, a nossa salvação, irmãos, vem pela graça. Graça é um presente que nós não merecemos, tá bom? Então nenhum de nós merecíamos ser salvos, mas pela graça de Deus, nós alcançamos a graça de Deus por meio da fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, irmãos. É necessário acreditar nele. É necessário acreditar que ele enviou o seu Filho para morrer por nossos pecados, que Jesus foi morto na cruz e ressuscitou. É necessário você crer na vinda do Senhor. Se a gente não acreditar que Jesus vai voltar, a gente vai morrer e acabou. Entendeu? Então, o apóstolo Paulo, ele vai tratar também a respeito da salvação. Dessa salvação que nós ganhamos pela graça de Deus por meio da fé. E aqui diz claramente, não vem das obras. Não vem de obras, irmãos. Nós não fizemos nada para merecer a salvação. Mas, depois que somos salvos, né, Deus criou as boas obras para que nós andássemos nela. Então agora que eu sou salvo, eu vou ser um homem melhor, um esposo melhor, um funcionário melhor, eu vou me dedicar a Deus, às coisas de Deus, eu vou buscar conhecer a Deus. Mas essas coisas não ajudam na salvação. Eu já sou salvo. Tá bom? Então, Paulo, ele vai trabalhar em cima disso na carta aos Efésios. Aí, tudo pela fé, você tem que acreditar. Eu sou salvo porque eu creio. A Bíblia diz que Abraão creu e isso foi imputado a ele. Então, ele não foi salvo pelas suas obras. Ele creu em Deus e na palavra de Deus. Tá?
Essa é a grande diferença entre uma salvação que vem por boas obras, porque eu sou bom, e aquela em que eu não tenho nenhum merecimento, mas porque eu creio no plano de Deus, eu sou salvo, tá? Aí depois, lá no capítulo 3, versículo 10, lê para mim, irmão Baldez, capítulo 3, verso 10. 3, verso 10. 10. Olha aqui agora, pela igreja, a multiforme, né? Isso. Essa sabedoria de Deus seja Conhecida. pois principais E potestades nos céus. Isso. Olha só, irmãos. Agora, nesse tempo presente, né, lá na época de Paulo, mas também agora, porque Cristo ainda não voltou, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus é conhecida. Então, quem revela a sabedoria de Deus, a multiforme, é várias formas, porque Deus, ele se revela de várias formas, ele age de diversas formas. Deus agiu diferente na minha vida do que na vida dos irmãos. Cada um de nós, a gente tem uma experiência com Deus, concorda? Todos nós somos salvos, todos nós temos o Espírito Santo, mas Deus nos chamou para funções diferentes, ele nos chamou em momentos diferentes. Cada um de nós teve um encontro com Deus de formas diferentes, irmãos. E, aliás, Deus age na nossa vida também de forma diferente, tá? E é pela igreja. Quem é a igreja, irmãos? Nós. Cada um de nós, né, juntos aqui formamos o corpo de Cristo. Então, o apóstolo Paulo, ele vai demonstrar, porque isso era um mistério anteriormente. E Deus vai revelar esse mistério por meio dos apóstolos e da igreja. Então Paulo, ele vai tratar sobre isso também. Olha aí, ó. Então ele fala a respeito, né, ele fala a respeito das bênçãos espirituais, ele fala a respeito da salvação, ele fala a respeito da primazia de Cristo, ele fala a respeito do plano eterno de Deus para a igreja, e ele fala a respeito também dos dons, que os dons são entregues, cada um de nós somos colocados na igreja para a edificação da igreja. Então, lá no capítulo 4, versículo 11 e 12, vou pedir para o irmão Moacir ler para mim, capítulo 4, versículo 11 e 12. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outro para profeta, outro para evangelista, outro para pastores e doutores, querendo o aperfeiçoamento do santo para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Isso, então peraí, ó. Ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores, doutores, querendo o quê? Qual é o objetivo de você separar cada um numa posição? O aperfeiçoamento. Os dons, né? Os dons, exato. Então os dons são entregues à igreja, irmãos, para o aperfeiçoamento, para a edificação do corpo de Cristo, para a igreja. Então, cada um de nós somos útil para algo dentro da igreja. E todos são importantes. Ninguém é melhor, nem pior, maior ou menor, não. Todos nós somos servos. E cada um de nós recebemos os dons para o aperfeiçoamento da igreja. E aí ele vai, a partir do capítulo 5, tratar diretamente com esse corpo local, com a igreja, com os membros.
mostrando para nós a importância de nós nos separarmos, nos sermos santificados, sermos santos nessa vida, irmãos. Então, se a gente vai lá no capítulo 5, versículo 3, olha só o que ele diz aí, ó. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos. E aí ele vai relacionar um monte de tipos de pecados que a gente deve se afastar, que a gente não deve nem nomear, que a gente não convém a nós como cristãos, como santos. Irmãos, é importante que a gente sempre tenha em mente o seguinte: nós não somos diferentes dos demais, né? Não está escrito aqui, né? Filho de Deus, santos. Não está. A pessoa encontra com a gente e ele vê homens e mulheres como todos os demais. Mas no nosso proceder, no nosso modo de viver, nós temos que ser diferentes. Temos que nos afastar dessas coisas. Então o apóstolo Paulo, no capítulo 5, ele vai mostrar a importância de nós nos santificarmos, de sermos separados das coisas do mundo. A partir do capítulo 5, verso 22, ele vai tratar a respeito das relações, marido, mulher, filhos, pais, servos e patrões ou senhores. Então ele vai tratar a respeito disso, desde o capítulo 5, verso 22, até o capítulo 6, versículo 11. 11 não, até o versículo 9. Então perceba só, irmãos, todo esse capítulo aí vai tratar, esses versículos vai tratar dessa relação, como nós devemos proceder. Marido, mulher, filhos, pais, servos e senhores, tá bom? Muito bem. Quando chega lá no final, né, que foi a semana passada que nós estudamos, ele vai falar para nós a respeito da armadura de Deus. Ou seja, irmãos, depois de nós sabermos tudo isso que o apóstolo Paulo nos mostra através da carta aos Efésios, ele vai dizer assim, ó, capítulo 6, versículo 10 e 11, ó. Vou ler para os irmãos. No demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revestindo-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então, depois que ele mostra, né, as bênçãos celestiais, depois que ele demonstra a importância, né, a primazia de Cristo, todo o seu poder, o seu nome que está sobre todo nome, depois que ele fala a respeito do plano eterno de Deus para a igreja, né, a nossa posição como igreja, que nós estamos contando a história de Deus até mesmo para os que estão nos céus. Depois ele vai falar sobre a importância de nós nos afastarmos do pecado, sobre a nossa santificação, a nossa conduta como cristão. Ele vai falar sobre essa armadura de Deus. Ou seja, existe uma forma de nós nos protegermos, algo que nós estamos nos vestindo, nos revestindo, né? Colocando de novo sobre nós, para que possamos enfrentar essa guerra. Tá? Então o apóstolo Paulo, ele finaliza a carta aos Efésios, justamente mostrando como eu posso me proteger. Porque nós estamos sendo o tempo todo testados na nossa fé, nas nossas crenças, nas nossas atitudes, no nosso dia a dia. E como é que eu me revisto? Através dessa armadura, né? A armadura de Deus que nós vimos a semana passada. E então, o que ele finaliza, né? O encerramento da carta. Está lá no verso 21. Envia, né, Tíquico para saber das suas coisas, né, de como eles estavam, né, como estava o estado, e para consolar o coração daqueles irmãos, porque o apóstolo Paulo e outros que eram
seus companheiros estavam presos, e então ele vai desejar paz seja com os irmãos, capítulo 6, verso 23. Paz seja com os irmãos e amor com fé da parte de Deus Pai e da do Senhor Jesus Cristo. Então ele fala sobre a paz, o amor, a fé e por fim a graça, né? Ele deseja a graça para com todos os que amam o Senhor Jesus em sinceridade, tá? Então o apóstolo Paulo, ele encerra a carta aos Efésios. Irmãos, a carta aos Efésios, ela é uma carta fundamental para nós como igreja, tá? Porque através da carta aos Efésios, nós conhecemos, né, essa estrutura a qual nós pertencemos, a qual nós formamos, que é a igreja de Cristo, onde Cristo é o cabeça e nós somos o corpo, tá? Cristo dirige a sua igreja, irmãos. Ele preserva a sua igreja, ele mantém, ele direciona a igreja, tá? Então, se nós estamos aqui hoje é porque ele assim o permitiu, ele assim o quis, tá? Se nós estamos servindo a Deus através deste corpo local é porque ele assim o quis. E ele tem preservado essa igreja, tá? E ele vai preservar a igreja dele até a sua vida, tá? Porque as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Amém? Que Deus possa realmente nos abençoar. A partir da semana que vem, irmãos, nós vamos começar a estudar a carta aos Filipenses. Olha no versículo 10. Né? Versículo 10. Pode ler, irmão Baldez. Versículo 10. Pode ler. No demais, irmãos, meu fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Isso. Então a gente tem que se fortalecer e nos revestirmos da armadura de Deus, para que a gente possa enfrentar o dia a dia, irmãos. Então, quanto mais eu me aproximo do Senhor, quanto mais eu conheço a palavra, quanto mais eu busco a presença do Senhor, mais fortalecido eu sou. Mas isso não significa, irmãos, que nós vamos ser aquela pessoa, né, que é fanática. Não, não é fanatismo, irmãos, tá? A gente tem que crer no Senhor e buscar uma vida íntegra, reta, que teme ao Senhor e aos seus mandamentos, mas sem ofender a outra pessoa, sem se achar melhor do que o outro, sem querer também só pensar, ah não, eu só penso nas coisas de Deus, não faço mais nada. Não, irmãos, uma jovem, adolescente como a Débora, tem que estudar, irmãos. Olha lá, está cansada. Eu vou obrigar minha filha só a pensar na Bíblia? Não. A gente tem que trabalhar, a gente tem que pagar nossas contas, a gente tem que cuidar da nossa casa, tem que cuidar dos nossos filhos, tem que ter um bom relacionamento com os nossos vizinhos. E você vai ter vizinhos que temem a Deus e outros que não, irmãos. Porque nesse mundo tem todo quanto é tipo de pessoas. Então a gente tem que ter sabedoria, tá? Para poder agir de uma forma que glorifique a Deus. Tá bom? Então, semana que vem, vamos introduzir a carta aos Filipenses, tá, irmãos? Para que a gente possa, a partir da semana que vem, aprender um pouco mais a respeito desta carta. Tá bom? Irmãos, nós vamos fazer os Filipenses. Capítulo 1. Tem algum pedido aí? Não? Então, vamos fazer os nossos pedidos de oração. Vou começar lá.